Graças a Deus, queridos, amém? Vocês não querem parar de adorar, né? O Bispo Adriano fica puxando só essas pedradas aí depois ninguém quer parar de cantar. O Bispo Adriano está no fogo quando ele está assim, viu? Vocês não veem, mas cai óleo aqui da barba dele aqui, ó, inunda tudo. Apesar que está sem barba agora. Amém. Nós, nessa noite, vamos estar encerrando a série de pregações que nós iniciamos alguns domingos atrás, Juntos para Pertencer. Se você não assistiu ainda a primeira pregação, na verdade, a primeira pregação, que foi antes do Dia dos Pais, depois a segunda, que foi depois dos Dias dos Pais, e a terceira, que foi a apóstola Regina que pregou domingo passado, você pode estar acessando o YouTube para você estar baixando ali, para você estar assistindo ali. Vai virar não? Virou. Você pode estar assistindo a primeira, a segunda e a terceira pregação. Primeiro foi Juntos para Pertencer, depois o valor de crescermos juntos e adorarmos juntos, e por último foi o crescer juntos, que foi... o pastor Bruno pregou o quê? Adorar. E você pregou o quê? Crescer. E o pastor Bruno está brincando. Amém? Você pode estar acessando lá. Eu quero falar com você a respeito do aplicativo da igreja. Você que não sabe, a igreja tem um aplicativo e já está disponível tanto na Play Store como na Apple Store. E é fundamental que você baixe o aplicativo e faça o seu cadastro. Nós estamos no período de adaptação e instalação do aplicativo como sistema principal da igreja. Nós estamos dando tempo para os irmãos baixarem e instalarem. Mas eu preciso reforçar algumas coisas. Muitas pessoas, ou quase a maioria das pessoas, elas só baixaram o aplicativo e elas fizeram o cadastro simples para acessar o aplicativo, deram o nome e o e-mail. Deixa eu dizer para você, quando você entra no aplicativo, tem uma imagem bem no meio, branca, dizendo cadastre-se aqui. Clica nessa imagem, ela vai abrir para uma página no navegador, que é onde o cadastro completo seu vai ser feito. Por quê? Esse cadastro ele vai fazer parte do nosso hall de membros. Se você não preenche ele, você está lá como um visitante. Você precisa preencher ele de maneira completa para que você venha entrar no hall de membros da igreja. E o que eu quero dizer para você? Vai pedir lá a sua foto de identidade. Calma, ninguém vai fazer nenhum golpe com sua identidade ou com seu CPF. Outra coisa, eles vão perguntar lá, na hora de preencher, eles vão pedir a sua data de conversão ou data de batismo. Pastor, eu não lembro. Por exemplo, se o Bispo Adriano tivesse que lembrar a data de batismo dele, lá em 1819, ficaria muito difícil. Ficaria complicado, mas ele lembra. Fala aí a sua data de batismo, fala a sua. 31/12/94, eita! Eu estava no coração do Senhor. Onde você estava em 94, João? Não fala não. Fala não, João. Nem você, Dinei. Mas o que eu quero dizer para você, você deve lembrar pelo menos o ano. Alguns irmãos me procuraram e disseram assim, olha, eu não preenchi de maneira completa porque eu não lembro a minha data de batismo. Mas você deve lembrar pelo menos o ano. Então você coloca lá, talvez 2006, e coloca um mês e um ano para você ter pelo menos uma referência de ano. Conclua esse cadastro para que nós possamos ter a real noção de quem são os membros e quem não são. Outra coisa muito importante, se você já está com o aplicativo instalado, você já reparou que ele manda mensagenzinha para você todo dia para você falar como você está se sentindo. Que legal! Nós estamos recebendo pedidos de oração através do aplicativo. Lá nessa mensagem tem como você colocar os pedidos de oração. Nós estamos com uma equipe de intercessores que estão conectados direto com o suporte do aplicativo.
E esses intercessores estão dando retorno, fazendo as ligações para os irmãos. Eles entram primeiro em contato por mensagem e logo depois eles perguntam quando podem fazer a ligação para estar orando juntos. Amém? Só que deixa eu dizer para você, quando você está fazendo o seu pedido de oração, tem uma caixinha que você tem que marcar ela para você deixar o seu número de telefone ou WhatsApp disponível. O que está acontecendo é que algumas pessoas estão fazendo e não estão marcando, e a gente não está encontrando forma de dar um retorno. Ah, mas eu conheço a pessoa, eles me mandam o nome, por exemplo, o Bispo João. Eu conheço ele, mas eu não posso fazer o atendimento por fora da plataforma. Vai que o Bispo João não está querendo mesmo que ninguém liga para ele. Então eu só quero reforçar, se você quer receber oração, para você estar tranquilo, vai ser bom para você falar para alguém, não esqueça sempre de deixar o seu número disponível. E a última coisa, no aplicativo tem a função Kids. Se você é papai ou mamãe de uma criança que frequenta o Kids, você precisa cadastrar a sua criança no aplicativo. Clica na função Kids e cadastrar criança e cadastre o seu filho. Porque em breve no Kids nós teremos o check-in e o check-out através do aplicativo. Quando você deixar o seu filho, nós vamos escanear o QR Code, ele vai entrar e para pegar ele, somente o pai ou responsável. Então não deixe para fazer isso de última hora. Mais algum aviso? Nenhum? Amém? Nós vamos continuar então falando sobre a série de mensagens Juntos para Pertencer, e a última que nós vamos estar meditando hoje é o valor de estarmos juntos. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Salmo 133, 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O que eu quero dizer para você? Você nunca pode se esquecer que o corpo de Cristo, o congregar, a igreja, é algo espiritual. E é algo que nós estamos fazendo para a eternidade. Então por isso é muito importante você não deixar de congregar e você não deixar de estar junto com a igreja de Cristo. Ah, mas a igreja é só o prédio. Não, o prédio é circunstancial, mas a igreja é isso aqui, é nós estarmos como nós estávamos agorinha aqui juntos, adorando, dançando e cantando ao nosso Senhor. Isso é você ser igreja. Você é igreja sozinho? Não. Eu sou igreja sozinho? Não. Mas nós somos igreja. Então esse individualismo de você ser igreja sozinho não tem, irmãos, não existe isso, tá bom? Então, passando aqui para lembrar, nós já falamos sobre o valor de adorarmos juntos e já falamos sobre o valor de crescermos juntos. Nós precisamos sempre lembrar que nós, os seres humanos, nós fomos feitos para viver em comunidade e não fomos feitos para viver sozinhos. Assim também são a grande maioria dos animais, são raros os animais que vivem a vida inteira deles sozinhos, mas nós, e como a maioria dos animais, nós precisamos de um grupo, de uma comunidade, ou nós precisamos de uma manada para pertencermos e estarmos juntos. Olha o conselho que Salomão nos deixa em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Eu me lembro desse texto, uma vez eu estava andando com o pastor Bruno lá em Sinop, eu não sei se ele vai lembrar, mas eu lembro. Ele estava numa luta muito forte, que ele não queria mais tomar Coca-Cola. Já fizemos várias vezes isso. Só que nessa vez era só ele. E nós fizemos alguma coisa na igreja e estava um calor danado. E quando saiu de lá ele falou: cara, nós vamos parar ali e vamos tomar uma coca. Eu falei: mas o senhor não falou que o senhor não estava no projeto de não tomar mais Coca-Cola? Toma uma água com gás. E ele disse justamente esse texto para mim. É por isso que a palavra fala, Ricão, é só ele que chama assim. Você não chama assim não, deixa ele. Não sei por que Ricão. Não, é Ricão, não é Henricão. Não.
é melhor serem dois do que um, vou tomar uma água com gás aqui. Ele falou justamente esse texto para mim. E isso reforça a importância de nós estarmos juntos. Se tem um exemplo bem simples, mas quantas vezes nós nos sentimos baqueados ou nos sentimos cansados, e quando nós estávamos junto com o irmão, dessa união nós tiramos forças e conseguimos continuar a nossa caminhada. Veja a promessa de Jesus em Mateus 18, 20, que diz assim: pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por isso a importância de nós estarmos junto com o nosso irmão através dessa promessa. Paulo destacou a importância da igreja reunida em Romanos 16, 5, diz assim: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Qual é o elo central da nossa comunhão na família da fé? 1 João 1,3, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então nós precisamos estar sempre juntos para tomar posse desses textos aqui, e sempre que nós nos reunirmos, é em torno do nosso Deus Pai. Amém? Essa foi só a introdução. Agora nós vamos chegar no valor de estarmos juntos, com o texto base em Mateus 3,13. Eu gostaria que você abrisse comigo, os irmãos vão projetar aqui. Mateus 3,13, nós vamos ler até o 17. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que aqui fala de unidade e união entre Cristo e João Batista. Uma unidade que não é somente no natural, mas é uma unidade que ela tem uma missão, é uma unidade em Deus que fortalece aquilo para o qual eles foram comissionados a fazer. Eu quero ler com você Atos 2, 42 ao 46, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo com alegria e sinceridade no coração. 1 João 1,7 diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós falamos de avivamento, o que vem na sua cabeça? Atos capítulo 2. Mas nós pensamos só nas línguas como de fogo e no vento impetuoso. Nós pensamos só no reteté, só nessa parte que o fogo cai e aquela loucura, mas nós não podemos esquecer que o avivamento aqui, ele começou em Atos 2 através da união e da unidade deles estarem no mesmo lugar reunidos. Então não tem como você experimentar um avivamento sozinho. O avivamento ele virá através do corpo, através dessa unidade e da reunião dos santos aqui. Quando nós pensamos em avivamento, nós temos que lembrar que o avivamento depende da minha unidade com o meu próximo. E assim nós conseguiremos aqui na terra realmente impactar as pessoas, impactar as nações através do corpo. E aqui quando nós lemos a palavra estar junto, originalmente aqui nesses textos que nós lemos, é koinonia, que ela é referente
a fraternidade, associação, comunidade ou comunhão. Nós precisamos entender que quando nós falamos de comunhão, de estarmos juntos, nós estamos falando de uma associação, nós estamos falando de coisas comuns uns dos outros. Nós estamos falando de interesses comuns uns dos outros. E quando nós vemos o significado, quer dizer fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta. Quando nós vemos isso aqui, nós precisamos entender que nós precisamos estar em comunhão, em participação conjunta com os meus irmãos. Não tem como nós andarmos sozinhos. Koinonia é o substantivo do adjetivo koinon, comum, que significa uma sociedade ou mesmo uma comunidade no sentido de convivência e apoio mútuo. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos: relacionamentos reais e profundos são cada vez mais raros. Relacionamentos reais e profundos que vão para toda a vida, eles serão cada vez mais difíceis. Eles serão complicados, porque você que está aqui, a maioria que tem mais de 30 anos, ou 35 anos, ou 40 anos, vocês têm amigos que vocês lembram, e vocês têm amigos que vocês conversam até hoje. E a minha geração, que é uma geração mais nova, eu mal lembro de quem eu fiz o 3º ano do ensino médio. Porque os relacionamentos, eles não são profundos e duradouros. E a tendência é que cada vez mais isso aumente. Tim Keller, pastor presbiteriano norte-americano, ele diz: essa é a geração que mais tem medo da comunidade real, porque isso inevitavelmente limita a liberdade e a escolha. Supere o seu medo. Por que muitas pessoas elas não querem se envolver? Por que elas não querem estar em comunidade? Porque isso quebra as regras que ela impõe e quebra os padrões que ela impõe. E hoje nós vivemos um tempo onde todo mundo quer ser dono da verdade. Ninguém quer ouvir a ninguém. Existem assuntos hoje no nosso país que você não pode abrir a boca para você comentar, porque ninguém aceita ouvir ao outro. Quanto mais conviver com o outro. Em um mundo como o nosso, cada vez mais temos que ter senso profundo do nosso lugar. Isso é, nosso pertencimento à família espiritual. Se você não sabe o lugar que pertence, você vai se adaptar ao lugar que estiver. Kent Hughes, pastor teólogo, ele diz: no nível mais elementar, você não precisa ir à igreja para ser cristão. Você também não precisa ir para a mesma casa para se casar. Mas em ambos os casos, se você não fizer isso, você terá um relacionamento muito ruim. Quem casa quer? Casa. Experimenta casar e não vai para a mesma casa não, para você ver o que vira. Não, agora casamos, cada um vai para a sua casa. Você pode ser um cristão sem ir para a igreja? Pode, mas o seu relacionamento vai ser bom. Porque hoje tem crescido um grande movimento de pessoas que têm dito que não precisam da igreja. Seu relacionamento vai ser péssimo. Outra coisa, você estar em comunidade com a igreja, isso traz a revelação para você ao grupo que você pertence. Nós somos filhos de Deus. Por isso que tantas pessoas estão perdidas, porque elas não sabem quem verdadeiramente elas são. E elas ficam implorando para um círculo de amizades aceitar elas, e elas topam cada coisas terríveis, porque falta-lhes o conhecimento de saberem quem elas realmente são. Aquele que é filho de Deus e ele sabe disso, ele não se adapta ou ele não fica bem em qualquer lugar, porque ele sabe o real lugar dele.
Por isso que tantas pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, porque elas não estão onde elas deveriam estar. Elas estão vivendo de maneira errada, o que resolveria o problema de muitas pessoas: arrumar um amigo ou dois. O que resolveria o problema de muitas pessoas é congregar numa igreja, ser participante de uma família. E quantas vezes nós, os pastores, nós vamos em casamentos, nós vamos em aniversário para ministrar, nós vamos em velório, e nós encontramos pessoas que saíram da comunhão e do corpo. Mas essas pessoas, elas nos chamam para orar por um aniversário. Essas pessoas, elas nos chamam para orar no casamento. Essas pessoas nos chamam para orar num velório, porque elas precisam da igreja. Só que deixa eu dizer para você, elas precisam porque elas não pertencem a uma igreja. Você tem que se envolver com a igreja a ponto de você não precisar dela, você ser ela, você viver ela. Mais do que precisar da igreja, você precisa ser igreja, você precisa pertencer à igreja. Aí você não vai precisar da igreja. Aí tem pessoas que, não, eu quero que você ora pela minha criança, apresenta minha criança, apresenta isso, apresenta aquilo. Precisa que faz isso. Mas se eles pertencessem a uma igreja, eles não precisavam disso, porque isso ia acontecer de forma natural. Já chegou vez de eu e a Regina estarmos em evento que só eu e ela éramos os cristãos. E no meio de tudo aquilo, as pessoas manipulando para a gente orar rápido, para fazer rápido, porque tinha que acontecer, tinha que abrir a lata, tinha que estar lá, e nós tínhamos que terminar logo o que a gente ia fazer e ir embora. Porque precisava da oração. Não seria mais fácil essa pessoa estar inserida no corpo, e o corpo está ali celebrando com ela? Irmãos, muitas pessoas, pela falta de revelação, a noção de pertencimento, cristãos que estão talvez sentados aqui, vocês têm tolerado coisas absurdas e humilhação que vocês não poderiam tolerar e não precisam tolerar. Vocês têm tolerado ambientes terríveis por causa dos amigos. Vocês têm se assentado em rodas de conversa com assuntos terríveis por causa dos amigos. Você tem se submetido a coisas humilhantes por causa dos amigos. Sendo que a sua família está aqui. Sendo que o seu próximo está aqui. Aqueles que te respeitam, aqueles que não te rotulam. Porque nós vivemos hoje num tempo onde as pessoas são facilmente rotuladas. Não, fulano ele é estressado. Não, fulano ele é pobre. Não, fulano ele é assim. Não, fulano é desse jeito. Não, o bispo Adriano ele é muito pentecostal, barulhento. Ele quebra as cadeiras. Quando ele roda no manto. Não, o bispo João é muito cansado. É que eu brinco com ele, meu velhinho cansado. O João Batista é muito... Ontem nós fomos ministrar na PIB Imperial. E um monte de luz para todo lado. Não dava para ver muitas pessoas. Eu fui lá para frente e nós escutamos. Todos vocês aqui, eu acho que se escutar isso na rua, vocês vão saber quem é. Nós escutamos isso. Eu falei, Vida, o João Batista está aí. Ela falou, tá.
Mas as pessoas hoje, elas são rotuladas. E deixa eu falar para você, rotular as pessoas, isso não traz unidade. Isso só traz cada vez mais divisão. Agora, nós que estamos aqui, nós não rotulamos as pessoas. Porque nós sempre dizemos, você é um adorador, você é um filho de Deus, você é um servo do Senhor, você é um intercessor, você é um amado de Deus. O que isso faz? Isso gera um senso comum entre nós, isso nos une cada vez mais. É completamente oposto ao que o mundo tem feito, e isso tem entrado na igreja. Não, eu estou pregando aqui para aqueles que sabem quem são em Deus. Eu estou pregando aqui para aqueles que sabem que tem uma família para pertencer. O batismo de Jesus deixou grandes aprendizados ao pertencimento espiritual. Mesmo sendo perfeito filho de Deus, ele passou por essa experiência e estabeleceu o importante símbolo do batismo como uma ordenança cristã. Vamos aprender e crescer com ela hoje. Mateus 3, do 3 ao 17, foi o texto que nós lemos aqui. Fala que Jesus sai da Galileia, e alguns dizem que ele viajou mais ou menos 200 quilômetros para ser batizado por João Batista. E eu quero dizer para você, para vivenciar o poder que há no estar junto com a família de Deus, primeiro, aprenda a ir em direção às conexões de valor. Mateus 3,13. Naqueles dias Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Primeira coisa que você precisa aprender, para você viver o que nós estamos pregando, o estar junto, para que você possa receber isso, aprenda a ir em direção às conexões de valor. Não importa a distância, que as conexões que você for fazer possam ser conexões de valor. E quais são os valores? A conexão que o João Batista representava. Primeiro, a conexão profética. Marcos 1:2 diz: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Segundo, conexão de honra. Lucas 7:28, parte A, diz assim: eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Depois, conexão estratégica. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Quando João fala assim, não, eu que tinha que ser batizado por você, Jesus diz: deixe assim por enquanto, precisa ser dessa forma. As conexões que você faz com as pessoas, conexões aqui que nós falamos de valor, elas serão conexões estratégicas também. Pessoas que vão direcionar você, pessoas que vão impulsionar você, pessoas que vão instruir você, pessoas que vão falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. A pior pessoa que existe é aquela pessoa falsa que fala sempre o que você quer ouvir. Às vezes você está todo errado, mas ela fala o que você quer ouvir. As conexões de valor e conexões estratégicas, elas falarão aquilo que você precisa ouvir, que você necessita naquele tempo. Conexão com a missão. Mateus 3, do 5 ao 6, diz assim: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As conexões de valor que você vai fazer, essas conexões, elas vão compartilhar da mesma missão que a sua. Sabe o que acontece no dia de hoje? Algumas pessoas sonham em ser ministros do Senhor, algumas pessoas sonham com o ministério, algumas pessoas sonham em fazer a obra, mas elas estão com conexões erradas que puxam elas para o outro lado.
Pessoas querem servir, pessoas querem estar junto, as pessoas querem fazer, mas as conexões delas ficam puxando elas. Não, você precisa de folga. Não, não precisa tudo isso. Não, você precisa sim. Não, também não é assim. Ah, um dia só? É igual aquele meme. Qual é seu nome? O senhor já viu essa? As conexões estão todas erradas. Então, as conexões de valor que você vai fazer, elas vão ter também, vão compartilhar da mesma missão que a sua. Deixe de lado todas as amarras, as âncoras que te prendem e impede você de fazer. Vocês vão compartilhar da mesma missão. Conexão relacional e terapêutica. Mateus 14, 12 ao 13, até a parte A do versículo 3, diz assim: os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. A relação de Jesus com João era profunda, mesmo sendo Deus, conhecendo profundamente a vontade do Pai. Mesmo sabendo que a separação de João era temporária, Jesus sente profundamente a perda do seu primo, irmão e parceiro de missão e caminhada. Hoje são poucas as pessoas que choram com os que choram e sorriem com os que sorriem. Jesus sentiu a perca de João. E isso me faz lembrar uma senhora na Inglaterra que ela foi encontrada morta por causa que o servidor da Netflix avisou que há mais de 24 horas tinha alguém assistindo Netflix sem pausar um episódio atrás do outro. O servidor comunicou que estava estranho. E essa senhora foi encontrada morta sozinha, porque não tinha conexões com ninguém. Nesse mesmo documentário, várias pessoas colocaram que o ciclo próximo de amizade dele, sabe quem era? O gerente do banco. Vocês acham que isso realmente é saudável? Lá no meu condomínio, onde eu moro, a irmã Enil também mora lá. Uma senhora, ela foi encontrada pelos filhos, depois de quantos dias? Acho que era 2 ou 3 dias quase, porque ela caiu e quebrou a bacia ou alguma coisa assim. Porque não tinha um relacionamento próximo ou ninguém para simplesmente dar falta. Alguém para dar falta. Puxa, fulano, cadê fulano? Onde que está? Nosso irmão Antônio, lá da Casa de Misericórdia, no São Mateus, ele caiu também. Foi o que machucou ele, que ele passou por cirurgias e não resistiu. Mas os vizinhos imediatamente deram falta. Um já pulou o muro, já abriu a porta, pegaram ele lá dentro, já levaram. Por quê? Seu Antônio falava com todo mundo, seu Antônio sentava com todo mundo, seu Antônio se relacionava com todo mundo. E mais, seu Antônio fazia parte do corpo de Cristo. Não faltava culto com chuva, não faltava culto com frio, não faltava culto com nada. E brigava com a gente. No frio, a Casa de Misericórdia onde a gente reúne, tem a área ali, mas a maior parte dos irmãos senta no relento. E estava frio e ventava. Ele brigava com o Antônio: agora desliga esse ventilador aí. Ele achava que era o ventilador que estava ligado. Mas ele tinha uma família que ele pertencia. E quando um tempo aconteceu algo com ele, as pessoas imediatamente deram falta. Então as conexões que nós fazemos de valor, elas são também relacional e terapêutica. Elas fazem bem. Preciso estar com você, precisamos juntos fazer algo, mas hoje cada vez mais nós estamos distantes, e talvez ninguém dá falta de nós mais. 2, para vivenciar o poder que há no estar junto como família de Deus. 2, construa grandes relacionamentos com humildade.
Mateus 3,14 diz assim: mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Thomas Watson, pastor britânico inglês do século 17, diz assim: a visão da glória de Deus produz humildade, as estrelas somem quando o sol aparece. Nós precisamos entender que a presença de Deus, ela faz de nós humilde, e a conexão que nós temos com as pessoas, ela faz com que nós construamos grandes relacionamentos de humildade, aonde você não se coloca acima do seu irmão ou superior a ele. A maturidade se revela na humildade, na construção de grandes decisões. Na real espiritualidade, Jesus não se colocou em uma posição institucionalizada de poder, não se distanciou, ele se colocou junto, ele cumpriu o que era para ser cumprido, ele reconheceu o que o Pai estava fazendo por meio de João. Assim como João, que era menor no reino do que Jesus, abençoou Jesus com sua vida, cada pessoa em nossa igreja carrega um presente especial do céu. Cada pessoa carrega algo que pode impactar a sua vida. Ontem, antes da ministração, eu pedi lá no culto onde nós estávamos para todo mundo orar um com o outro. E eles começaram a orar. E Deus falou para mim: eles precisam orar sobre cura, uns pelos outros. E eles oraram. Um impôs a mão no outro, e eles oraram. E nós falamos: quem recebeu uma cura e pode testificar aí que, irmãos, umas 10 pessoas levantaram a mão no meio da igreja, que testaram e foram curadas. Sabe o que é mais impressionante? Foram orando uns pelos outros. Não tinha nenhum pastor fazendo oração na frente, não tinha ninguém, não. Foi esse irmão que está do seu lado aí. Talvez você desfaz do seu irmão que está do seu lado, e ele tem algo precioso para tocar na sua vida, e você se desfaz dele. Não, nós precisamos ter um relacionamento de humildade. Ah não, mas fulano fala todo errado, ele fala rumar. Eu falo isso porque lá em casa está um pé de guerra com isso. Falei: vida, rumei. Ela, o seu o quê? Eu falei: rumei. Ela, o quê? Eu falei: você sabe. Eu já aproveito. Mas ele fala rumar. Mas é no rumar que Deus vai usar a vida dele para abençoar a sua. Rick Warren, ele diz: pode parecer mais fácil ser santo quando não há ninguém por perto para frustrar suas preferências, mas essa é uma santidade falsa. Isolamento produz a falácia. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém mais para nos contestar. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Ah, eu sou santo, eu sou maduro. Começa a se relacionar, você vai ver. Uns são mais acelerados, outros são mais lentos. Uns são mais organizados, outros são uma organização mais contemporânea. É uma organização mais, mais assim, como que eu posso dizer, mais arrojada. Mas é nisso que nós aprendemos a maturidade no relacionamento. Então muitos estão enganados, achando que eles são, e tem mais, aqueles que se isolam, eles têm a tendência de se acharem perfeitos, e ninguém é digno de ter nem a amizade deles, porque eles são perfeitos. Tudo é à risca o que eles fazem.
mas na grande verdade eles são imaturos que não conseguem se relacionar com as pessoas. Porque se relacionar, irmãos, é doido, viu? Eu falo por mim. O negócio está acontecendo, eu estou pensando, o que eu vou fazer? A minha esposa já foi, viu a real situação, já voltou e me comunicou, e como eu não fui, ela já está perguntando se eu quero que ela vá. Aí um dia eu falei, calma, eu estou pensando na solução. Ela disse, você de verdade está pensando na solução? Eu falei, estou. E não vai fazer nada. Eu falei, mas que parte do pensando você não entendeu? Primeiro, eu preciso pensar, ter uma solução e depois executar. Mas não pode um negócio desse. Eu falei para ela, vida, e tem uma coisa, eu demoro, mas quando eu vou, eu resolvo. Ah, irmãos, essa daí, ela arrancou o cabelo dela. Ah, então quando você vai. Eu falei, eu vou. Primeiro ano de casado, eu derrubei o varão da cortina. Eu falei, eu vou pedir para o bispo Adriano, para o pastor Bruno, porque quando eu casei eu não sabia nada. Continuo não sabendo muita coisa. O pastor Bruno e o bispo Adriano socorria eu. Falei, bispo, preciso do senhor aqui para fazer uma instalação elétrica. Ele ia lá em casa, fazia. O pastor Bruno também. Mas ela falou, esse varão, você que vai ter que colocar. Não sei por que vocês acham graça nisso. Você que vai ter que colocar esse varão. Falei, eu vou colocar, porque a palavra última é minha. Eu vou colocar. Só que eu falei, no meu tempo. A verdade? Eu pensei até fazer para colocar o varão. Coisa pouca, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses mais ou menos. Mas eu coloquei o varão. Foi um pouco a mais a programação, foi o problema da licitação e as coisas. Eu coloquei o varão. Ficou meio torto, ficou 3D. Mas eu fiz. E hoje nós olhamos para trás, depois de 10 anos de casados, que nós fizemos dia 9 de agosto, o quanto nós amadurecemos no relacionamento um com o outro. Ela acelerada desse jeito e eu mais tranquilo. Relacionamento amadurece a gente. Você precisa estar junto para você aprender mais de como fazer as coisas. Para vivenciar o poder que há no estar junto com a família de Deus. 3. Busque a vontade do Pai em concordância com os irmãos na fé. Mateus 3,15 diz assim, respondeu Jesus, deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Mateus 18,19 diz assim, também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. A comunhão saudável não tem seu foco resumido às vontades e preferências do grupo, mas acima de tudo busca fazer a vontade de Deus. Sabe por que muitas pessoas elas não querem estar em comunidade e pertencer para estar juntos? Porque elas querem que as vontades delas sejam atendidas e sidas colocadas como prioridade. Mas na maioria das vezes, quando nós estamos em comunidade, não é a nossa vontade que prevalece. E a maioria das vezes nós temos que colocar a vontade de Deus como principal. E por isso muitas pessoas não querem. Deixa eu dizer para você, existem pessoas que elas não se relacionam porque elas gostam de ajudar a Deus. Sabe o que é ajudar a Deus? É aquela pessoa que ela fala que ela recebeu uma palavra de Deus, e ela pega e ela ajuda Deus. Ela começa a fazer as coisas, ela começa a manipular para que seja feito do jeito dela. Deixa eu dizer para você, um dia essa pessoa vai ser colocada em uma situação onde ela vai depender totalmente de Deus e ela não vai poder fazer nada.
não queira chegar nessa situação. Para experimentar o poder que há no estar juntos. 4, viva céus abertos em comunidade. Mateus 3,16a diz assim: logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu. A verdadeira comunhão abre o céu. Quando o Espírito veio, os 120 estavam todos reunidos no mesmo lugar, e nesse lugar que o fogo desceu. Paulo e Silas cantavam e adoravam juntos quando as cadeias se romperam. O Dr. Tony Evans, pastor nos Estados Unidos, diz: muitas pessoas tratam a igreja como ser membro de uma academia. Eles são membros, mas nunca vão. Então, pergunte-se por que eles estão espiritualmente aptos. Quem aqui já fez um plano na academia, pagou, não levanta a mão ainda, se controla. E não, a irmã Enil já está com o dedo levantado. E não foi, levanta a mão. E não perdeu peso também. Nós já fizemos, né, amor? Algumas vezes. Mas a última foi porque eu quase morri, passei mal. Mas muitas pessoas, elas têm a igreja como academia. Qual igreja que você... não, sou da Batista I de lá. Qual que é a última vez que você foi? Rapaz, pensa numa bênção que foi o congresso profético. Tabernáculo do ano passado, não. Como que você quer experimentar o benefício do corpo se você não faz parte, não está inserido? Para poder vivenciar o poder que há no estar juntos. 5, abra os olhos para perceber o que o Espírito faz na unidade. Mateus 3,16 diz assim: Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e soprar e pousar sobre ele. Eu quero falar aqui com você que quando fala para você abrir os olhos e perceber o que o Espírito faz na unidade, é você abrir os seus olhos e perceber o que Deus está fazendo na igreja local. Eu vou repetir de novo porque minha mãe bocejou. É para você perceber, quando você boceja, tampa o ouvido e você não consegue ouvir. Você percebeu o que Deus está fazendo. Quase que ela entrou debaixo da cadeira, coitada, de vergonha. É você perceber o que Deus está fazendo. Deixa eu dizer, você está ouvindo que tem casas de oração se reunindo durante a semana nas cidades? Deus está se movendo assim, você não está inserido? Procure saber o que está acontecendo. Tem reunião de alinhamento onde tem mais de Deus, e eu quero mais de Deus, eu vou procurar saber o que está acontecendo. Tem discipulado acontecendo, o que Deus está fazendo? Eu quero estar junto também. Você precisa perceber o que Deus está fazendo, como o Espírito está movendo. Você precisa estar inserido nisso. É um posicionamento seu. Só que infelizmente o individualismo colocou algo na igreja. Se não é do meu jeito, eu não quero. Aí existe um monte de pessoas que eles não estão envolvidos porque eles não concordam com algumas coisas e por isso eles não querem. Eles se sentem... Eu ia falar uma coisa que não posso falar. Tá vendo? Eu estou aprendendo. Eles se sentem dono de tudo. E eles não participam. Por quê? Porque eu não concordo com a roupa da dança. Eu acho que não tinha que ser o mapa mundi. Tinha que ser... Estou brincando, viu? Tinha que ser as luzinhas de LED. E eles não querem participar porque eles não concordam com isso. Eu acho que tinha que ser uma asa de LED. Eu vi esses negócios na internet e falei: Henrique, não inventa, cara. Essas asas de LED,
Você viu que inventaram um sapato de LED agora, né? Deus me livre. As pessoas não concordam. E com isso elas estão perdendo o mover de Deus. Deus está movendo. Não, mas porque eu não concordo, você vai ficar de fora. Irmãos, não se engane, corre o risco do seu irmão do seu lado estar vivendo o maior avivamento que ele já experimentou na vida dele, e você não vai sentir nem cócega. Eu não estou falando de você vir no lugar físico, estar aqui. Não é porque você está sentado aí que você faz parte do corpo. Eu estou falando de coração. Você está conectado a alguém. Para vivenciar, eu acho que acabou. Para vivenciar o poder que há no estar junto. 6. Tenha sua identidade firmada pelo Pai. Mateus 3,17. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Deus afirma a identidade e o valor de cada um na unidade. Você quer saber o verdadeiro valor que você tem? Receba isso de Deus, e na unidade isso é testificado. Rick Warren diz: o cristianismo não é uma religião ou filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida é pensar nos outros como Jesus fez, em vez de pensar em nós mesmos. John Brogger, missionário na Ásia no século passado, disse: aprender como amar o próximo requer a disposição de recorrer à força de Jesus Cristo, ao morrer para si mesmo e viver para Ele. Viver dessa maneira permite que você pratique o amor bíblico pelos outros, apesar das circunstâncias adversas ou de seus sentimentos ao contrário. Isolamento nunca foi um sinal de santidade e saúde espiritual. Escolha hoje viver a grandeza da manifestação de Deus na unidade com seus irmãos e família na fé. Se coloque de pé. Eu acho que não tem maneira melhor de nós encerrarmos esse culto de hoje, você orando com seu irmão. Gostaria que você se aproximasse de uma pessoa, de preferência, quem você nunca orou. Você vai orar com essa pessoa. Vamos formar duplas aí, rapidinho. Enquanto os músicos vão estar aqui. Isso. Henrique. Isso. Alguém para orar com o irmão Edmilson aqui no meio, aqui, ó. Alguém para orar com o irmão Edmilson. Erenilson está indo aí, ó. Meu irmão aí, ó. Isso. Quem está sozinho aí, levanta a mão. Aí, ó, tem duas pessoas sozinhas aqui na frente. Pastora Lucilene, vamos lá. Quem mais está sozinho ali, ó? Isso. Amém? Queridos, de maneira bem prática, você vai falar primeiro o que você quer que o seu irmão ore por você. Você vai receber oração e depois vice-versa, tá bom? Você vai exercer agora o orar uns pelos outros e abençoar uns aos outros, amém? Então você vai pedir, vai receber, ele vai pedir e você vai orar. Nós vamos fazer isso em 4 minutos, 2 minutos para cada, valendo.
seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está neste lugar. Misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus irá neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Agora o outro irmão faz o pedido. Acabou o tempo do primeiro. O Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Nós queremos render graças a Ti pela vida do meu irmão da direita, pela vida do meu irmão da esquerda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu sangue venha cada vez mais nos unir, o Teu sangue venha cada vez mais nos tornar um, e que Teu sangue venha fazer com que cada vez mais nós venhamos nos tornar parecidos com o Senhor. Nós rejeitamos do nosso meio todo o egoísmo, toda a soberba, e que a vida do Senhor flua em nosso meio. Usa a vida do meu irmão para ministrar a minha, e usa a minha vida para ministrar a do meu próximo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós rejeitamos agora todas as setas de mentira que o diabo tem lançado em nossas mentes, que tem feito com que nós venhamos estar cada vez mais distantes. Que nós possamos, através da comunidade, através do congregar, através do corpo, que nós possamos receber
e ter a revelação de quem nós realmente somos, que somos filhos de Deus, que somos adoradores, que somos intercessores. Que em nome de Jesus, os meus irmãos, Senhor, eles não venham mais passar por humilhações, que eles não venham ter que estar em lugares mais que não convém para eles, porque eles sabem o verdadeiro lugar deles. O Senhor está me mostrando aqui que existem pessoas que elas se sentem como o filho pródigo. E o Senhor está dizendo para você que tem esse sentimento agora, que Ele é o bom Pai que está de braços abertos esperando para te receber. Ele está te dizendo que não importa o que você fez, não importa o que você falou, não importa os lugares que você frequentou, Ele quer o seu coração. Existe alguém, todos de olhos fechados nesse momento. Existe alguém em nosso meio que esse sentimento é com você. Levante a sua mão bem alto para que alguém possa orar com você. Não perca essa oportunidade. Pastor, realmente eu me sinto que eu não sou merecedor. Eu sinto que eu não sou digno de nada. Levante a sua mão rapidamente. Um intercessor vai se aproximar até você e vai orar com você. Não saia daqui da mesma forma que você chegou. Levante sua mão, alguém vai chegar perto de você e vai orar com você. Amém? Vou encerrar esse momento. Deus, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, por essa noite, pela palavra que foi ministrada, Senhor, pelo louvor, pelos irmãos do Kids que cuidaram das nossas crianças. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos e declaramos que essa semana será uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de grande derramar do Teu Espírito, Senhor. Pai, conduz os Teus filhos de volta para casa, assim como o Senhor os trouxe, e que eles tenham uma noite de descanso abençoada pelo Senhor, Pai. E que essa semana eles possam se alegrar na força do Teu poder, e que essa semana eles possam fazer conexões de valores, e que eles possam também, Senhor, encerrar conexões que não vêm do Senhor. Que eles possam se posicionar de maneira diferente. Que eles possam dizer não para as coisas que o diabo tem colocado diante deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em Teu nome nós viemos aqui, e em Teu nome nós estamos voltando para as nossas casas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.